epidemia de cólera que ele teve que enfrentar em um determinado momento, 1873, ele não mediu esforços para assistir a população, as suas ovelhas ali. Ele enxergava realmente como ovelhas e como almas que precisavam ali da assistência dele. Então, até ele não media esforços, correndo o risco, inclusive, de contrair cólera na época. Olha que coisa. Então era uma vida realmente de santidade, né? As pessoas olham para Pio X e pensam muito na norma, pensam muito na doutrina, pensam muito na realidade engessada, digamos assim. Mas a vida dele, ela mostra muito de santidade, muito de humildade, muito de amor a nosso Senhor Jesus Cristo, né? É a realidade do coração ardente, como se costumava dizer dele, né? Ignis ardens, um fogo ardente, que se falava de Pio X, né? Inclusive, uma marca do pontificado dele foi essa, um fogo ardente de amor pelas almas, né? Iriam se perder nessa guerra. Então, ele pensava muito nas almas que iriam se perder na guerra, foram pelo menos 9 milhões de almas. Então, a guerra dizimou, né, milhões de pessoas. Então, imagine isso, ele tendo o sentido do que é um pontífice, né? Do que é o Papa, do que é o doce vigário de Cristo na Terra. Então, esse sentido de gerar amor mesmo pelos fiéis. Tudo aquilo, né? acontecendo. E vendo tudo aquilo acontecendo. Nossa, então, não é fácil não, viu? Você vê que realmente isso acabou muito assim com a saúde dele, debilitou muito ele nesse sentido. Quando a guerra começou, foi quando ele começou de fato a ter esse baque, né, como se diz. Essa aqui é a mãe dele ou não? Margarida Sanson, costureira. Inclusive, ela 20 anos de idade, quando casou com o pai, o pai dele, né, que era o João Sarto. Nada no casamento, por favor, na brincadeira. Casaram-se justamente Brincadeira, né? 1833, quando eles se casaram, né? Na verdade, não sei se tem foto do pai aqui. A diferença, não, do pai não. O pai morreu jovem, morreu cedo, 1851. E aqui é a foto dos últimos momentos, né? Já morto aí, segurando uma cruz. E um dos últimos gestos dele foi ter segurado a mão do cardeal. O Mércio Doval que ficou com ele até praticamente quase já ele fazia a sua Páscoa, né? Os pais dele tinham uma diferença de idade de 20 anos. O pai tinha 40 anos e a mãe 20 quando se casaram. Agora, a gente realmente escuta um caráter um pouco mais incisivo de Pio X, né, e tudo, né? Mas quais que eram realmente os defeitos que sobressaíam de Pio X, que santo não significa que não tem defeito, né? Mas o quanto que ali ele foi trazendo virtudes para poder vencer tudo isso. Né? Ele era muito jocoso, assim, se a gente for observar, ele brincava com as suas próprias falhas, com as suas próprias fragilidades. É o que eu entendo como sendo assim, um traço de maturidade, você começar a rir das suas próprias faltas, rir dos seus próprios deslizes, né? Pio X ele também tinha muito isso. Não só ria dos seus próprios deslizes, como também gostava muito de rir dos deslizes dos outros, né? Então, quando ele estava lidando, por exemplo, ali com um grupo de pessoas que estavam combatendo, por exemplo, o vício do álcool, né? Existe um movimento lá que era o movimento dos anti-alcoólicos. Então, tinha dentro desse grupo, né, tinha um grupo que ia para uma cidade que era muito conhecida pela sua vinícola, pela realidade do vinho e tudo, né? Ele brincava e disse, mas nessa cidade vocês não voltam mais não, né? Então, porque vocês precisam garantir a temperança. Então, ele brincava, era uma coisa desse... Vai para outra, porque se você for aí não volta mais não. Essa cidade vocês precisam passar longe dela, né? Então, eram brincadeiras assim que ele fazia, né? Teve outro caso também muito interessante, um padre que a realidade desse padre era meio que insuportável ali na paróquia, era um padre difícil de estar lidando, um padre que causava problema e confusão, polemizava. Aí chegou um bispo vizinho, isso na época ele não era nem papa ainda, né? Ele era bispo de Mantua. Mas o bispo da diocese vizinha chegou para ele e disse assim, olha, padre fulano, ele está pedindo para mim para que eu pudesse aceitá-lo na minha diocese, mas ele é seu padre, né? Faz parte do seu clero, porque realmente Sarto, na época, enquanto
Sarto e Padre Zé. Será que eu devo aceitar? O que é que você acha? Você permite que eu o aceite aqui na minha diocese? Ele disse, pode aceitar, não tem problema nenhum. Aceite de olhos fechados. E aí ele aceitou, né? Aceitou de olhos fechados mesmo. Quando chegou na outra diocese, esse padre não passou 15 dias, já estava dando trabalho ao outro bispo, ao novo bispo, né? Aí lá vai o bispo de novo falar com Dom Sarto, para dizer para ele, eu aceitei porque o senhor disse que eu aceitasse de olhos fechados. Aí ele disse, de fato, é para aceitar de olhos fechados mesmo, porque se fosse de olhos abertos, o senhor nunca iria aceitar. Então, de alguma forma, existiam esses trâmites, né? Gostei dessa. Pode aceitar, esse cabo de olho fechado. Tem alguns trâmites que ele gostava, ele fazia algumas coisas nesse sentido também, né? Tinha esse caráter um tanto quanto jocoso de estar lidando com os problemas do dia a dia, do cotidiano. Então, são algumas das características dele. Agora, sempre buscando muita coisa das virtudes, né? Porque ele foi um sacerdote que primava muito pelas virtudes, especialmente as cardeais, né? A justiça, a temperança, a fortaleza, né? A realidade mesmo da prudência, né? A santa prudência, como ele se gostava de denominar. Então, tinha muito isso. A realidade da música era a grande paixão dele, muita gente não sabe, mas São Pio X, ele entendia de música, muito de música, partitura, ele lia partituras, né? Difícil você observar um clérigo e ainda ter que se dedicar a algo assim que é tão complexo, muitas vezes, como é a questão da música, né? Tanto é que fez parte do roteiro mesmo de inovações, digamos assim, de Pio X, enquanto Papa, a modificação, a restauração, era aquela, por causa daquele outro decreto de Pio V que dizia que era em caráter perpétuo, né? Aí Pio X mexe tanto no breviário como mexe na música sacra dentro da liturgia, porque a liturgia naquele tempo, a música, parecia um canto polifônico, né? Aquele canto assim que parecia mais ou menos assim como se fosse uma orquestra. A música era como se fosse uma orquestra e a missa parecia que era uma espécie assim de detalhe no meio daquilo. Então parecia mais um espetáculo para onde as pessoas iam, principalmente a nível do Vaticano mesmo. E aí o que é que ele faz? Vamos tornar a coisa mais simples, mais sóbria, mais modesta. Vamos retomar o canto gregoriano, né? Para dar atenção ao mistério, porque está dando atenção demais à música de forma muito excessiva, né? Uma polifonia exagerada. Então vamos modificar. E aí vem com o Trale Solectudine, né? Que vai justamente fazer uma repaginada, digamos assim, na questão da música sacra. Entende? É cíclica, né? Volta a gregoriana e vai. Isso. Vem ele, exatamente. E aí justamente estava nisso. A música estava tendo. Hoje você vê a música só que noutra perspectiva, né, dentro da missa. Mas naquele tempo era muito a realidade mesmo. Você vê que existem peças, né, dentro da liturgia, existem certas peças que são tocadas na liturgia, dentro da música, dentro da liturgia. Então, ele tentou, de certa forma, garantir um equilíbrio, né? Aí começa a surgir algumas situações, pronto, ótimo, maravilha, vamos abandonar fontes. Não é porque o canto gregoriano é mais antigo, que veio lá o século VII, na época de Gregório Magno, não é porque o canto gregoriano é mais antigo que eu não possa reconhecer outras realidades mais recentes e também trazê-las para algo salutar. Mas o fato é que precisa ser equilibrado, né? Uma imagem de Nossa Senhora atual, né, não é menos valiosa do que aquela de antigamente, das catacumbas, por exemplo, de Santa Priscila, né? Quando você fazia, as imagens eram feitas em pedras, né? E aí elas devem ser mais veneradas, mais valorizadas. Não, deve se valorizar também as recentes, mas é tudo gerando uma moderação, um equilíbrio, né? Então é a realidade da temperança que ele tinha. Um temperamento dele era um temperamento explosivo e ele controlava com muita tranquilidade o temperamento dele, o temperamento explosivo dele, né? Em alguns momentos ele batia no birô, não vai ser desse jeito, mas você vê que era sempre com moderação, sempre com controle. Era uma característica dele que deveríamos também imitar, né? Hoje a gente tem o que é muito conhecida, a Fraternidade de São Pio X, que é uma fraternidade que não
tem uma comunhão com a igreja, né? Uma fraternidade cismática, não é? E outras denominações que adotam São Pio X como... Né? Tanto é que muita gente vai falar da comunidade São Pio X e pensa que tem alguma coisa a ver. 28 anos a comunidade? Não. 30 e... já estava de 91 para 2025. Ela já está com mais de 30 anos. Mais de 30 anos. 32, né? 32 anos. A comunidade São Pio X, que é na cidade de Campina Grande, na Paraíba. E você vê, né? Hoje você é o responsável pela formação da comunidade. Isso, o formador geral da comunidade São Pio X. Ai, que benção, imagina um formador desse aí na comunidade, hein? Vou dizer, viu? Rapaz, que coisa maravilhosa. Mas, na sua opinião, o que mais ressalta, por exemplo, numa fraternidade de adotar São Pio X, tipo, pegou isso daqui de São Pio X, trouxe para cá e acaba fazendo uma interpretação um pouco, sei lá, não posso dizer, não seria tão, a palavra não seria exagerada, mas deslocada, né? A palavra seria fora do contexto, né? Fora do contexto de São Pio X, que acaba sobressaindo ali, e por isso que a gente chama assim nesse sentido, né? Exato. Infelizmente ele tem sido muito devotado a essas realidades, né? Falou de São Pio X, mas pensa muito num moralismo, pensa muito numa... Missa nova, missa antiga. Missa antiga, como se naquele tempo, quando ele fez essas modificações na liturgia, na música, ele modificou o breviário, diminuindo um pouquinho as orações, os salmos que eram extenuantes, então ele reduz um pouco mais, como um bom padre diocesano, né, que ele vinha da experiência de padre diocesano, ele entendia das realidades de atividade do clero, que às vezes realmente era muito exaustivo, tanto citados, as moções nesse sentido. E na época que ele fez isso, não teve tanto problema. As pessoas acataram com mais tranquilidade essa parte. Né? Não foi o que gerou tanta polêmica, né? Gerou mais polêmica essas outras realidades, a comunhão frequente, da comunhão para crianças, mas as mudanças na liturgia, para você ver que muitas vezes são movimentos que surgem, né? E que se não são de Deus, eles também vão desaparecer. Né? Então, a gente percebe muito essa realidade fazendo valer aquela palavra de Gamaliel nos Atos dos Apóstolos, quando ele cita os apóstolos, deixe eles, porque se for Deus, não tem nada que impeça. Qualquer atitude que nós façamos é em vão. Se não for de Deus, vai se acabar por si só. Né? E nós vamos percebendo essa realidade de que é preciso, de fato, você ter essa comunhão com o Santo Padre. Né? As pessoas, às vezes, elas querem ser até mais católicas que o próprio Papa. Né? Querem ditar o magistério do Papa, querem falar dos ritos como se fosse esse rito fosse o mais importante do que esse, como se só existissem dois ritos, e a gente sabe que existem inúmeros outros ritos na igreja. Temos ritos de tradição oriental, né? O rito alexandrino, bizantino, maronita, o rito armênio, né? São ritos, outros ritos que nós observamos, até determinados santos rezavam em ritos que não tinham nada a ver com o rito dito tridentino, o rito da missa mais atual, né? Do Novo Zoro, Maria, né? No século XIX. Quer dizer, é um rito que poucas pessoas conhecem, né? Que era comum, existia no século XIX. Você observa essas realidades, né? Não são só dois ritos, a questão não é estar com um rito ou com outro. Celebram o mesmo mistério. E aí a gente fica muitas vezes colocando situações, né, querendo ensinar o Papa, como, por exemplo, ensinar o Papa São Paulo VI, que o rito que ele promulgou como sendo também de missa, né, é errado. Né? É herético, é protestantizado. Eu digo, quem sou eu para falar que o Papa está errando? Né? Que o Papa errou quando ele promulgou a partir de uma série de estudos. Né? Então, o Papa ele não pensa na diocese em particular a qual eu faço parte, é pensando na igreja como um todo. E falando da igreja do lado ocidental, porque também tem as de rito oriental também, em plena comunhão com Roma, né? Então, a gente muitas vezes pensa com a nossa cabecinha da diocese em que eu faço parte, né? Esquece de entender a igreja que é algo muito mais complexo. E a gente em São Paulo, né? Falando daquilo que acontece no Vaticano, a gente não tem ideia dos problemas, das dificuldades que um Papa ele tem que estar enfrentando.
né? E nós preocupados com esse rito está certo, esse rito não está certo, como se eu tivesse autoridade para delegar algo sobre isso, né?